Antes de mais, boa tarde a todas e a todos. Normalmente são mais senhoras do que homens nisto, estamos sempre em desvantagem nesta coisa da decoração, mas ainda vai havendo alguns. Boa tarde a todos, eu chamo-me António Pinto, como já perceberam, e vou fazer a minha apresentação do projeto final, que incide sobre a sala da Lucília. Boa tarde à Lucília também, já nos tínhamos cumprimentado. Começaria por dizer que, e essa a frase que está no primeiro diapositivo da apresentação, a simplicidade é o degrau mais alto da sofisticação. É uma frase do Leonardo da Vinci. Eu retive-me na ideia da simplicidade, tirada da entrevista que a Lucília fez há uns tempos, em que ela apontava claramente gostar de ambientes simples, sóbrios e com algum teor de elegância, naturalmente. Uma simplicidade a apontar para a sofisticação. O que é que isto quer dizer na prática? Nós tínhamos um orçamento limitado, portanto a sofisticação é sempre uma coisa um bocadinho subjetiva. Dentro de um orçamento limitado que tínhamos de 12 mil euros para esta sala, não era muito difícil se apontássemos para peças mais sofisticadas. Era muito fácil ultrapassar o orçamento que tínhamos se apostássemos em peças caras, e a sofisticação não tem que ser feita necessariamente de peças muito caras. Portanto, a ideia foi partir de coisas simples, sóbrias, e depois, com alguns apontamentos que vamos ver mais à frente, melhorar algumas peças para lhes introduzir essa sofisticação. Tenho aqui 3 imagens que escolhi, de muitas que vi, que serviram de inspiração para arrancar com este projeto. As ideias base que eu retive destas imagens e que estão também subjacentes ao projeto todo são 2, basicamente. Uma é uma relação entre o espaço e a geometria, visível mais na imagem do lado esquerdo. Temos alguns elementos com linhas muito definidas, linhas retas, como aquela estante e as mesas de centro, e depois os padrões nas almofadas também a apontar precisamente para esses jogos da geometria. Na imagem mais do meio, a ideia era, e estávamos a falar também de uma sala que não é muito grande em termos de dimensão, apontar para o lado mais prático das coisas, e tínhamos aí um exemplo de uma zona de refeições pequena, com uma banqueta para otimizar o espaço, que também serviu de inspiração para... E na imagem mais ao lado direito, também presente essa relação entre geometria e espaço que falava há pouco, a ideia de dividir espaços, e neste caso usando um ripado de madeira, podia ser madeira, podia ser outro material qualquer. No projeto também também apostei na madeira, e portanto no fundo dizia eu, portanto os 2 conceitos base do projeto são essa relação entre a geometria e o espaço, a divisão de espaços, os elementos geométricos, e também uma relação entre as cores e o conforto. Falando em cores, saltamos já para o diapositivo seguinte, em que está presente a paleta de cores que foi aplicada no projeto. Mais uma vez, usando a entrevista da Lucília, falava-se, a dada altura, em cores suaves, cores sóbrias, e ao mesmo tempo em cores quentes. Cruzando estes 2 conceitos, a ideia foi partir dos brancos e de algumas gradações de cinzento, como se vê aí, portanto, partindo dos cinzentos mais claros, quase bege, cinzentos mais claros, até aos tons madeira, e depois usar uma cor que introduzisse, que quebrasse um bocadinho esta monotonia, porque estávamos a falar de uma paleta de cores muito pouco dinâmica, e para introduzir alguma dinâmica, a minha aposta foi no tom amarelo mostarda, que há de surgir em pormenores, em apontamentos, precisamente para quebrar essa monotonia que vinha das cores mais sóbrias e até mais frias. A ideia era, no fundo, conjugar, se bem percebi a entrevista da cliente, conjugar essa parte mais fria e mais sóbria com alguns elementos um pouco mais quentes. Isso também é transposto para a escolha de materiais, com o mesmo jogo de cores, naturalmente, os linhos para cortinas e almofadas, particularmente o pormenor das cortinas, que vamos ver mais à frente também. A cliente tinha falado e sublinhou muito essa parte de poder estar na sala e ver para o exterior, mesmo com as cortinas fechadas, portanto, uns tecidos leves e transparentes, e depois também as almofadas em linho e algumas com padrões que vão buscar a tal questão da relação entre geometria e espaço, no fundo, apostar em linhas, padrões geométricos, também a jogarem com o resto do projeto. E depois temos aí também a textura do tapete principal, que também entra nesta filosofia de divisão de espaços.
Em termos de materiais, há uma aposta, o mármore aparece aí primeiro, mas vou falar primeiro na madeira. Há uma aposta na madeira para introduzir alguma temperatura aos ambientes, que com as cores mais sóbrias podiam ficar um bocadinho mais frios. Portanto, há uma aposta clara nas madeiras. O mármore, portanto, será usado só como um apontamento para introduzir a tal sofisticação, vamos ver mais à frente. E depois há vários tipos de alumínio que surgem nas peças também, uns mais escuros, outros mais claros, o escovado. Enfim, vamos ver isso também depois nos renders com mais detalhe. Aqui surgem algumas das peças que foram usadas no projeto. Só dizer que todas as peças que estão utilizadas no projeto são peças reais, portanto, não foram peças retiradas ou escolhidas à sorte em qualquer coleção, são peças que existem na realidade e estão orçamentadas. Não estão todas. Estão aqui estas para se perceber a filosofia de escolher peças com linhas muito direitas. Também a apostar na tal questão da geometria e elementos geométricos. O próprio candeeiro de suspensão também apela a esse universo. O sofá principal não é um sofá muito grande porque está confinado a um espaço específico da sala que também vamos ver mais à frente. E as cadeiras. Tudo isto integrado na tal filosofia da relação entre a geometria e o espaço. A seguir, as plantas do apartamento. Primeiro a planta baixa, portanto com o apartamento vazio. E depois a planta já com os elementos decorativos introduzidos. Queria dizer aqui só 2 ou 3 coisas a propósito disto. Uma das ideias principais do projeto era que ficassem perfeitamente divididas as zonas da sala. Estávamos a falar de uma sala open space, portanto a cozinha aberta para a sala, e a ideia era dividir completamente, demarcar completamente as zonas. A zona da cozinha era fácil, como disse ainda agora, o pavimento já ajudava a fazer essa divisão, porque o resto da sala tem um flutuante e a cozinha tinha um cerâmico retificado no chão, portanto logo aí já havia um elemento de divisão, mas depois haverá, e vamos ver mais à frente, uns painéis ripados a sublinhar essa divisão de espaços, que aqui também é suportada por um tapete de grandes dimensões que vai separar ou demarcar claramente a zona de lazer e zona de estar da zona de refeições que fica ao canto da sala e que aproveita ali uma área que era mais ou menos, a ideia pelo menos é essa, aproveitar uma área que era mais ou menos morta na sala. Vamos então passar às imagens. Esta é a primeira perspectiva que se tem assim que se entra no apartamento, portanto, vindo do hall de entrada e do corredor de entrada para a sala. Não me vou preocupar muito com a área da cozinha, porque não era o objetivo aqui. Pronto. Vamos olhar então para começar por falar nos painéis ripados que fazem a divisão das áreas, portanto, imediatamente no limite da cerâmica do chão da cozinha para a sala, dividindo a cozinha da zona de lazer. E a ideia, no fundo, ao colocar um outro painel ripado na parede oposta, era como que isolar completamente a zona de estar e a zona de lazer, onde tem um canto de leitura, também vamos já falar com mais detalhe. Portanto, a ideia era, juntamente com o tapete e jogando com os painéis ripados, que são o tal elemento geométrico, isolar completamente esta zona da casa, tanto da cozinha como da zona de refeições que se vê já aqui ao canto. Integrados nos painéis ripados, temos na parte da cozinha uma pequena mesa de suporte que tem 2/3 do seu tampo são extensíveis, portanto tem uma parte articulada que abre e tem um braço por baixo e que servirá para pequenas refeições, pequeno almoço ou isso, também vemos mais à frente num outro render. E há um móvelzinho de suporte também, que será de suporte à zona de refeições, que será uma espécie de minibar, que é esse móvel que se vê debaixo da mesa de apoio da cozinha, que é um móvel com rodas, portanto pode ser deslocado ao longo do apartamento. Na zona de estar e de leitura, junto ao painel ripado foi acoplada um painel também para fixar a televisão, com uma prateleira decorativa, onde está um objeto decorativo, e um móvel suspenso, que serve no fundo para a caixa da TV cabo, aquelas coisas do costume, leitor DVDs ou Blu-ray, o que for, uma coluna de som que eu pus lá também. E depois, na outra extremidade, já junto à varanda, temos 4 prateleiras onde estão os livros e uma zona especificamente dedicada à leitura, onde está colocado um cadeirão também. E um candeeiro de pé que tentei que fosse o mais discreto possível para não encher, para não povoar mais o ambiente. Aqui é uma outra perspectiva, no fundo, partindo das costas do sofá para a sala, portanto, mesmo encostada ao ripado que divide a sala da cozinha. E também aqui se vê perfeitamente a separação de espaços, portanto, o ripado e o tapete no chão a dividirem a zona
a zona de leitura e lazer da zona de refeições. Também já é possível ver aqui a suspensão que está sobre a zona de refeições. Um pormenor aqui também de uma alteração que foi feita, portanto, o apartamento tinha nesta parte aqui 3 focos de iluminação. A ideia seria iluminar aquele que estava mais próximo da entrada do apartamento e fazer a adaptação no teto falso para colocar esta suspensão, que no fundo introduz um bocadinho de sofisticação, como tinha falado há pouco, e também ajuda a demarcar a zona de refeições do resto da casa. Também na zona de refeições, já dá para ver aqui os apontamentos geométricos, na mesma filosofia que vinha falando atrás, de apostar na relação entre a geometria e o espaço e também na relação entre cor e conforto. Os pequenos apontamentos no amarelo mostarda introduzem a tal dinâmica que, no fundo, mexe aqui um bocadinho com a monotonia aparente das outras cores mais sóbrias e mais suaves. A própria madeira também introduz alguma temperatura, também para aquecer um bocadinho mais o ambiente, já agora também jogando com a cor das paredes, que era uma cor da Robilac que eu achei que encontrei no catálogo da Robilac e que me parecia que ia aqui bem. Aqui visto com mais detalhe a zona de lazer, portanto destacar um pormenor que também tirei da entrevista com a cliente, que era, ela deixou bem claro que gostava de estar no sofá da sala e para além de ter uma boa televisão, mais importante ainda, pelo que eu percebi, era poder estar sentada no sofá e olhar para o exterior. Portanto, e tem do sofá visão perfeita para o exterior. Eu optei por deixar os cortinados abertos, mas percebe-se perfeitamente que o próprio cortinado tem transparência suficiente para, no caso de estar fechado, conseguir ver o exterior. O exterior que ali está não tem nada a ver com o exterior que estava realmente no apartamento, mas pronto, é um outro exterior qualquer, dá uma ideia do que é, de uma vista urbana, que era o caso no apartamento. E pronto, e basicamente a zona de estar seria mais ou menos isto. Aqui a perspectiva, portanto, do canto da varanda para a outra extremidade da sala, onde já se consegue ver alguns pormenores que não se viam há pouco, nomeadamente um espelho de grandes dimensões, de parede a parede, no canto que eu chamava inicialmente um canto morto da sala, que aparentemente parecia ser um canto morto, e em que decidi colocar a zona de refeições, apostando primeiro nesse espelho de grandes dimensões para dar mais amplitude à sala, não sendo uma sala muito grande, penso que ganha em ter um espelho, e depois também uma banqueta de uma ponta à outra, também de fora a fora, todo em madeira, com um estofado próprio, isto peça que teria que ser feita por encomenda, naturalmente, fora a fora, com um estofado em capitoné, que penso que é visível aqui, e que acomoda 3, 4 pessoas, idealmente 3, e teria mais 5 à volta da mesa, portanto, uma lotação em redor das 8 pessoas, vá 9, 10, se forem mais magrinhos e não ocuparem muito espaço, também cabem ali. A Lucília tinha falado na entrevista que pontualmente, não regularmente, mas pontualmente podia receber pessoas. Portanto, a ideia aqui foi, aproveitando o tal canto morto e numa área não muito grande, conseguir acomodar essas pessoas sem ocupar muito espaço, porque ele não existia efetivamente, e daí a solução da banqueta, em vez da tradicional mesa com cadeiras dos dois lados, que necessariamente roubaria mais espaço à sala. E basicamente esta era a solução para que a zona de refeições permitisse acomodar, embora a Lucília viva sozinha e a maior parte do tempo esteja sozinha, percebi que era importante ter esse espaço. Há pouco esqueci-me de vir um pormenor, e vou dizê-lo agora porque estou a olhar para o sofá e estou a lembrar-me dele. Este sofá também é sofá-cama, portanto, no caso de ter convidados em casa, o filho trazer um amigo que precisa de dormir, ou a filha, ou qualquer coisa assim do género, tem espaço para eles também. Não precisa de mandar ninguém para o hotel. Outra perspectiva do outro canto, portanto, do canto oposto, encostado à mesa de refeições, a mesma coisa, só é visível ali um painel ao fundo que não era visível nas outras câmaras, também com tons sóbrios, que no fundo foi para preencher um pouco aquele espaço, e vê-se melhor aqui o candeeiro de pé que coloquei, que é um candeeiro da Aromas del Campo, que ocupa muito pouco espaço visual e que penso que era a solução certa aqui para, no caso de estar a usar a zona de leitura à noite, não precisar de usar a iluminação central do edifício. Também já é visível aqui, vamos ver mais à frente, o pormenor de sofisticação que eu falava há pouco, que o mármore acrescenta. O que é que foi feito? A mesa de refeições é uma mesa IKEA, normal, banal, não tem nada de extraordinário.
A ideia foi juntar-lhe um tampo de mármore de sensivelmente 2 milímetros, cortado à medida e acoplado à mesa, e que já se vê aqui o padrão, vai-se ver melhor em outros renders, e no fundo, tornando a mesa bem mais interessante do que uma mesa simples, como são as mesas do IKEA, e não há mal nenhum, não há nenhum preconceito com o IKEA, aliás, a mesa de centro também é do IKEA, e apostei nela precisamente porque faz esse jogo geométrico que tinha falado há pouco e que é importante aqui no projeto. Isolando só a zona de refeições, lá está o pormenor do tampo de mármore na mesa, que penso que acrescenta um bocadinho mais de sofisticação. Os quadros que também apontam aos padrões geométricos, linhas direitas e ali um padrão com triângulos, que jogam também com aquelas almofadas que, para além das almofadas em cinza escuro e no amarelo mostarda que já estavam no sofá principal, aqui também acrescentei mais umas com padrões, no fundo, para fazer o tal jogo de geometrias de que já falei. E este é o render final, zona de refeições, onde se vê perfeitamente o mármore com o padrão do mármore, com brilho, o candeeiro centrado à mesa, a suspensão centrada à mesa, e o espaço aqui, vê-se melhor aqui a banqueta que foi feita de uma ponta à outra para acomodar os convidados na hora do jantar. Este sim é o render final, só para destacar um pormenor em relação ao render inicial, é a mesma perspectiva, só para se perceber o tal pormenor da mesa articulada, da mesa de apoio articulada na cozinha, já aberta e, portanto, com os dois bancos altos de um lado e do outro. Isto será mais usado, penso eu, para o pequeno almoço, por exemplo, quando a Lucila está sozinha em casa, não precisará de usar a sala, nem fazia sentido que o fizesse, para tomar o pequeno almoço, por exemplo, e se estiver com o seu companheiro, daí os dois bancos, um de um lado, outro do outro, podem fazer aqui perfeitamente um pequeno almoço romântico aí com uns moranguinhos e um champanhe, qualquer coisa do género. O orçamento ficou ali quase res campo de Ourique para os 12 mil euros que estavam previstos, para além das peças que podem ser compradas e facilmente se encontram online, há aí trabalhos que seriam feitos por encomenda, nomeadamente os trabalhos de carpintaria, que são o que mais pesa aqui no orçamento, nomeadamente a banqueta, os painéis ripados, o painel da TV, a mesa articulada e as prateleiras para os livros, tudo isso, trabalho de carpintaria por encomenda. Tudo o resto pode ser comprado facilmente em lojas online. Basicamente é isto. Agradecer a todos terem tido paciência de me ouvir. Muito obrigado.